Você já se perguntou por que parece atrair sempre o mesmo tipo de pessoa? Por que os malandros te encontram em qualquer ambiente, na família, no trabalho, nos relacionamentos, como se houvesse um letreiro neon na sua testa dizendo: pode me usar à vontade. Robert Greene passou décadas estudando as dinâmicas de poder entre seres humanos. Ele analisou predadores sociais, manipuladores profissionais, pessoas que construíram carreiras inteiras explorando outros. E ele chegou a uma conclusão perturbadora. O problema raramente é só o malandro. O problema é também a presa. Isso pode parecer cruel, pode parecer que estou culpando quem sofre, mas não é isso. O que Robert Greene descobriu é que existem padrões específicos de comportamento que tornam certas pessoas alvos mais fáceis. E esses padrões podem ser mudados. Malandros não escolhem vítimas aleatoriamente. Eles são extremamente seletivos. Testam as pessoas antes de atacar. Procuram sinais específicos de vulnerabilidade. Se você entende quais são esses sinais, pode eliminá-los. Pode se tornar um alvo muito menos atraente. Pode quebrar o ciclo que te mantém preso. Estudos em psicologia forense identificaram o que chamam de modelo de 3 estágios da manipulação. Primeiro, o manipulador cria um viés cognitivo na vítima. Depois, sequestra suas emoções. Por fim, induz obediência programada. Esse processo só funciona quando a vítima tem certas vulnerabilidades. E Robert Greene mapeou quais são elas. A primeira vulnerabilidade é a necessidade excessiva de aprovação. Se você cresceu precisando constantemente da aprovação dos outros, você desenvolveu antenas muito sensíveis para a rejeição. Você percebe qualquer sinal de desaprovação e faz qualquer coisa para evitá-la. Malandros adoram isso. Eles sabem que basta ameaçar retirar o reconhecimento e você fará o que eles querem. Não precisam gritar, nem ser agressivos. Basta uma leve expressão de desapontamento e você já está tentando compensá-los. Robert Greene descreve isso como dar as chaves da sua mente para um estranho. Quando sua autoestima depende do que os outros pensam de você, qualquer pessoa pode controlar como você se sente. E malandros são especialistas em explorar isso. Eles começam oferecendo aprovação abundante, elogios, atenção, validação. Você se sente incrível. Finalmente alguém que te entende. Isso é intencional. Eles estão criando dependência. Estão te condicionando a associar o bem-estar deles com o seu próprio bem-estar. E quando a dependência está estabelecida, eles começam a retirar a aprovação. De repente, os elogios diminuem, a atenção se torna escassa e você entra em pânico. O que eu fiz de errado? Como posso recuperar a aprovação? E aí está a armadilha. Você começa a fazer cada vez mais para agradar alguém que nunca estará satisfeito. Robert Greene observou esse padrão em dezenas de relações abusivas que estudou. Começa com amor intenso e termina com controle total. A segunda vulnerabilidade é a dificuldade em dizer não. Se você foi ensinado que dizer não é rude, egoísta ou desrespeitoso, você tem um problema sério. Malandros testam isso muito cedo em qualquer relação. Fazem pequenos pedidos para ver como você reage. Se você sempre diz sim, eles sabem que encontraram um alvo. Robert Greene chama isso de o teste da fronteira. Todo relacionamento tem fronteiras, limites que definem o que é aceitável e o que não é. Malandros precisam saber onde estão essas fronteiras. E, mais importante, precisam saber se elas são sólidas ou flexíveis. Quando você sempre diz sim, você está comunicando: minhas fronteiras são flexíveis. Você está dizendo: se você pressionar o suficiente, eu cedo. Essa informação
é ouro para um malandro. A partir desse momento, ele sabe exatamente como lidar com você. Sabe que não precisa respeitar seus limites. Sabe que você vai ceder antes dele. E cada vez que você cede, a fronteira se move um pouco mais. O que era inaceitável ontem se torna normal hoje. O que era impensável no mês passado, agora é só mais um dia. Esse é o processo gradual de erosão que caracteriza relacionamentos manipulativos. Robert Greene observou que as vítimas frequentemente não percebem o quanto cederam até que olham para trás e mal se reconhecem. A terceira vulnerabilidade é a tendência a dar o benefício da dúvida. Essa é particularmente comum em pessoas genuinamente boas, pessoas que querem acreditar no melhor dos outros, que encontram explicações razoáveis para comportamentos irrazoáveis. Ele não quis dizer isso. Ela estava estressada. Tenho certeza que foi um mal-entendido. Robert Greene adverte que essa generosidade interpretativa é um convite aberto para malandros. Quando você sempre assume boas intenções, você ignora evidências de más intenções. Você desculpa comportamentos que deveriam ser alertas. Você dá a segunda, a terceira, a 10ª chance para quem nunca mereceu a primeira. Malandros contam com isso. Eles sabem que podem fazer coisas horríveis e você encontrará uma explicação. Eles sabem que podem ser cruéis e você assumirá que foi sem querer. Eles sabem que podem te magoar repetidamente e você continuará acreditando que vão mudar. Essa ingenuidade não é uma virtude, é uma vulnerabilidade. Robert Greene faz uma distinção importante. A diferença entre ser compassivo e ser cego, entre dar chances e ser um capacho, entre ver o melhor nas pessoas e ignorar o pior. A quarta vulnerabilidade é a responsabilidade excessiva pelos sentimentos dos outros. Você se sente culpado quando alguém está triste perto de você? Sente que precisa consertar o humor dos outros? Assume que se alguém está infeliz, provavelmente é sua culpa? Essa é uma vulnerabilidade devastadora. Malandros usam emoções como armas, ficam tristes estrategicamente, expressam desapontamento calculado, mostram mágoa cuidadosamente encenada. E quando você assume responsabilidade por esses sentimentos, está entregando controle total sobre suas ações. Robert Greene descreve isso como chantagem emocional. O manipulador não precisa pedir nada diretamente. Basta parecer triste e você já está perguntando: o que posso fazer para melhorar? Basta parecer desapontado e você já está mudando seus planos. E o mais perverso é que você se sente bem fazendo isso. Sente que está sendo uma boa pessoa, que está cuidando de quem ama. Mas o que está fazendo é ser controlado através de sentimentos fabricados. Robert Greene estudou como malandros usam emoções como ferramentas. Eles não sentem o que demonstram. Ou, quando sentem, exageram deliberadamente para maximizar o efeito em você. A quinta vulnerabilidade é a incapacidade de reconhecer padrões. Malandros raramente mudam de tática. Eles encontram o que funciona e repetem infinitamente. Se você não consegue ver esses padrões, está condenado a repeti-los. Já se pegou pensando: por que algumas pessoas parecem atrair o mesmo tipo de problema? A mesma gente complicada, aquelas figuras que sabem exatamente onde cutucar para conseguir o que querem. Por que os espertalhões te encontram? Não importa onde você se esconda? Na família, no trabalho, no amor. Parece que você tem um letreiro neon piscando, e aí pode me usar à vontade. Robert Greene, o cara mergulhou fundo por anos no estudo das dinâmicas de poder, aquelas que moldam os seres humanos. Ele analisou predadores sociais, malandros profissionais, gente que construiu impérios explorando os outros,
Pessoas que fazem do engano uma arte. E ele chegou a uma conclusão, no mínimo, perturbadora. No começo, todo novo aproveitador parece diferente, mas usa as mesmas estratégias. Robert Greene notou que muitas presas de malandros saem de um relacionamento tóxico e, adivinha, entram em outro igual, quase idêntico. Não é porque escolhem pilantras de propósito, mas porque não aprenderam a reconhecer os sinais. E esses sinais estão lá, desde o início. Uma intensidade inicial exagerada, elogios que parecem bons demais para serem verdade, uma pressa danada para firmar compromisso, o isolamento gradual dos amigos e da família, aquele jeito sutil de invalidar o que você sente e pensa. Esses padrões se repetem em quase toda relação manipulativa. Mas se você não conhece o padrão, não consegue enxergar, até que seja tarde demais. Robert Greene bate na tecla. O conhecimento é a melhor defesa contra a malandragem. Quando você saca como os aproveitadores operam, você os vê chegando de longe. Quando conhece as táticas, reconhece quando estão te usando. Quando sabe o que procurar, não cai mais de paraquedas. A sexta fraqueza que te faz cair na lábia é confundir intensidade com intimidade. Num relacionamento saudável, as coisas acontecem aos poucos. A confiança se constrói com o tempo. A intimidade floresce à medida que as pessoas se conhecem de verdade. Mas os espertalhões não têm paciência para isso. Eles criam uma intensidade artificial para queimar etapas. Despejam segredos logo de cara para criar uma falsa intimidade. Fazem juras de amor eterno, antes de ter qualquer base para isso. Robert Greene chama isso de love bombing, um bombardeio de amor. A pessoa te cobre de atenção, de carinho, de interesse. Faz você se sentir o centro do universo. E tudo acontece tão rápido que não dá tempo de raciocinar. Quando você confunde essa intensidade com intimidade real, você confia antes de ter motivos. Se entrega antes de conhecer quem está do outro lado. Abre suas fraquezas para alguém que vai usá-las contra você. E essa velocidade é intencional. Os malandros sabem que se você parar para pensar, vai ver que tem alguma coisa errada. Então, eles não te dão tempo. Te mantêm num estado de excitação emocional constante, onde a análise racional se torna impossível. Robert Greene avisa: desconfie de qualquer relação que avance rápido demais. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. A sétima fraqueza é a necessidade de salvar ou consertar os outros. Algumas pessoas adoram bancar o projeto social. Elas veem alguém com problemas e pensam: eu posso ajudar. Acreditam que seu amor, sua paciência, sua dedicação podem transformar alguém. E os aproveitadores amam esse tipo de gente. Eles se mostram como vítimas, contam histórias tristes, exibem as feridas do passado e esperam que você assuma o papel de salvador da pátria. Robert Greene notou que essa dinâmica é particularmente destrutiva. Quando você entra num relacionamento para salvar alguém, você já aceita uma desigualdade desde o início. Você é o forte. Ele é o fraco. Você é quem dá. Ele é quem recebe. E esse desequilíbrio de poder é exatamente o que os malandros querem. A partir dessa posição, eles podem sugar infinitamente. Podem pedir cada vez mais, porque sempre tem mais problemas, sempre tem mais traumas, sempre precisam de mais ajuda. E se você tentar impor limites, eles jogam a carta da vítima. Você vai me abandonar agora, que eu mais preciso de você? Achei que você fosse diferente. E você, que se vê como um salvador, não consegue ir embora.
Seria abandonar alguém em necessidade. Seria provar que você não é a pessoa boa que acredita ser. Robert Greene é direto. Você não pode salvar quem não quer ser salvo. E aproveitadores nunca querem ser salvos. Querem ser servidos. A oitava fraqueza é ignorar seu próprio instinto. Quantas vezes você sentiu que algo estava errado, mas ignorou essa sensação? Quantas vezes seu corpo reagiu antes da sua mente processar? Um nó no estômago, uma tensão nos ombros, uma vontade louca de sumir dali. E quantas vezes você descartou esses sinais como exagero, como paranoia, como falta de generosidade com o outro? Robert Greene explica que o instinto é um sistema de alerta que evoluiu por milhões de anos. Seu corpo detecta ameaças antes da sua mente consciente entender. Quando você ignora seu instinto repetidamente, você desativa esse sistema de alerta. Você treina seu corpo a ficar quieto, mesmo quando detecta perigo. E aí, você se espanta quando é passado para trás. Mas seu corpo tentou te avisar. Você simplesmente não ouviu. Os malandros contam com o fato de você ignorar seu instinto. Eles sabem que estão emitindo sinais de alerta. Sabem que seu corpo está reagindo. Mas apostam que sua mente vai racionalizar esses sinais. E, geralmente, eles ganham a aposta. Robert Greene te dá um plano para blindar essas fraquezas. A primeira mudança é interna. Você precisa construir o que ele chama de centro sólido. Isso significa desenvolver um senso de valor próprio, que não dependa da aprovação dos outros. Significa saber quem você é, independentemente do que as pessoas pensem de você. Quando você tem um centro sólido, a aprovação dos outros é legal, mas não essencial. A decepção deles é chata, mas não devastadora. Você pode ouvir críticas sem desmoronar. Pode lidar com rejeição sem questionar seu valor. Esse centro sólido é a melhor proteção contra os aproveitadores. Eles dependem da sua instabilidade. Precisam que você seja facilmente abalado, que um elogio te leve às nuvens e uma crítica te jogue no chão. Quando você é estável, essas táticas não funcionam. Robert Greene descreve pessoas com centro sólido como impossíveis de manipular. Não porque sejam perfeitas, mas porque não têm os pontos fracos que os malandros procuram. A segunda mudança é aprender a reconhecer as táticas. A malandragem segue um manual. As mesmas estratégias se repetem, porque dão certo. Gaslighting é quando alguém nega a sua realidade. Faz você duvidar das suas lembranças, das suas percepções, da sua sanidade. Isso não aconteceu. Você está exagerando. Você é muito sensível. Chantagem emocional é quando usam seus sentimentos contra você. Se você me amasse de verdade, depois de tudo que eu fiz por você, você vai me deixar na mão? Triangulação é quando trazem outras pessoas para confusão. Todo mundo concorda comigo. Outras pessoas também acham que você está errado. Minha ex nunca faria isso. Projeção é quando te acusam justamente do que eles fazem. O espertalhão que mente te chama de mentiroso. O que trai te acusa de traição. O que controla diz que você é controlador. Tratamento de silêncio é quando cortam a comunicação como punição. Ignoram você até que você faça o que eles querem. Criam ansiedade através da incerteza. Robert Greene aconselha: estude essas táticas, como um general estuda o inimigo. Quando você conhece as manobras, não é mais pego de surpresa. Quando vê a tática sendo aplicada, consegue dar um nome para ela. E no momento em que você dá nome a uma tática de espertalhão, ela perde muito do seu poder. A terceira mudança é praticar limites. Isso é mais difícil do que parece, especialmente se você passou a vida inteira sem eles.
Robert Greene sugere começar pequeno, dizer não para pedidos triviais, recusar convites que você não quer aceitar, expressar discordância em assuntos menores. Cada pequeno não fortalece o músculo. Cada limite mantido aumenta sua confiança para manter outros. O objetivo não é se tornar inflexível, é se tornar capaz de flexibilidade consciente. Existe diferença entre ceder porque você escolheu e ceder porque você não consegue evitar. A primeira é generosidade, a segunda é fraqueza. Pessoas com limites saudáveis podem ser extremamente generosas quando querem, mas também podem recusar sem culpa quando precisam. A quarta mudança é desacelerar relacionamentos. Malandros dependem de velocidade. Precisam criar intimidade antes que você tenha tempo de avaliá-los. Robert Greene recomenda intencionalmente desacelerar. Não compartilhe suas vulnerabilidades cedo demais. Não confie antes de haver evidência de que a pessoa merece confiança. Não se comprometa até ter certeza de quem está do outro lado. Isso pode parecer frio, pode parecer defensivo demais, mas é simplesmente prudente. Pessoas genuínas entendem e respeitam esse processo. Elas não têm pressa, não precisam de compromisso imediato. Estão dispostas a construir confiança gradualmente. Malandros não têm essa paciência. Quando você desacelera, eles mostram sinais de frustração, tentam pressionar, questionam por que você não confia neles. Essas reações são informação valiosa. A quinta mudança é parar de explicar demais. Pessoas que foram repetidamente usadas desenvolvem o hábito de justificar tudo. Quando dizem não, sentem necessidade de explicar por quê. Quando estabelecem limites, sentem obrigação de justificá-los. Quando tomam decisões, precisam da aprovação dos outros. Robert Greene observa que essa explicação excessiva é uma forma de pedir permissão. Você não está simplesmente informando, está buscando validação. Está esperando que a outra pessoa concorde que seu não é justificado. E isso dá ao malandro exatamente o que ele precisa. Quanto mais razões você oferece, mais alvos ele tem para atacar. Cada explicação é uma brecha que pode ser explorada. A solução é declarar, não justificar. Não posso fazer isso, sem explicação de porquê. Isso não funciona para mim, sem elaboração. Preciso de um tempo. Ponto final. No início, isso parece incompleto. Parece que você deveria dizer mais. Mas essa sensação é exatamente o condicionamento que você precisa superar. A sexta mudança é confiar no seu instinto novamente. Se você passou anos ignorando sinais de alerta, precisa reconstruir essa conexão. Robert Greene sugere um exercício simples. Depois de cada interação significativa, pause e pergunte a si mesmo: como me senti? Não como deveria ter me sentido, não como a pessoa queria que eu me sentisse, como realmente me senti. Com prática, você começa a reconhecer padrões. Certas pessoas consistentemente te deixam desconfortável, ansioso, esgotado. Outras te deixam leve, energizado, em paz. Seu corpo sabe a diferença mesmo quando sua mente ainda está processando. Confiar nessa sabedoria corporal é essencial para evitar aproveitadores. A sétima mudança é aceitar que algumas pessoas são ruins. Isso parece óbvio, mas muitas presas de manipulação resistem a essa ideia. Elas querem acreditar que todo mundo é basicamente bom, que comportamentos ruins são resultado de trauma, estresse ou mal-entendidos, que com amor suficiente, qualquer pessoa pode mudar. Robert Greene é direto sobre isso. Existem pessoas que simplesmente não se importam com você. Pessoas para quem você é apenas um recurso a ser explorado. Pessoas que não sentem remorso, não aprendem com consequências, não mudam porque não querem mudar.
Reconhecer que essas pessoas existem não é cinismo, é realismo, e esse realismo é proteção. Quando você aceita que algumas pessoas são genuinamente ruins, você para de dar chances infinitas. Para de buscar explicações para comportamentos inexplicáveis. Para de esperar mudança que nunca virá. A oitava mudança é parar de se culpar. Muitas presas de malandros carregam culpa enorme. Se eu tivesse sido mais esperto, se eu tivesse visto os sinais, se eu não tivesse sido tão ingênuo. Robert Greene argumenta que essa culpa é contraproducente. Sim, existem padrões que te tornaram vulnerável. Sim, existem mudanças que você pode fazer, mas nada disso significa que a manipulação foi sua culpa. Aproveitadores são responsáveis por suas ações. Eles escolheram explorar, eles escolheram mentir, eles escolheram causar dano. Você pode ter facilitado, mas você não causou. Essa distinção é crucial para a recuperação. Se você assume toda a culpa, fica preso em vergonha. E vergonha te impede de fazer as mudanças necessárias. Se você coloca a responsabilidade onde ela pertence, pode examinar suas vulnerabilidades sem se destruir no processo. Robert Greene estudou padrões de vitimização ao longo da história. Imperadores enganados por conselheiros, generais traídos por aliados, pessoas poderosas derrubadas por aproveitadores hábeis, e descobriu que mesmo as pessoas mais inteligentes, mais experientes, mais bem-sucedidas podem ser usadas. A questão nunca é inteligência. É conhecimento específico sobre como a manipulação funciona. Quando você tem esse conhecimento, suas chances de ser usado diminuem drasticamente. Então, o que você faz a partir de agora? Robert Greene sugere começar com autoanálise honesta. Revise seus relacionamentos passados. Identifique os padrões. Onde você cedeu demais? Onde ignorou sinais? Onde deu o benefício da boa-fé quando não deveria? Essa análise não é para se punir, é para aprender. Cada relacionamento manipulativo que você sobreviveu contém lições. Cada situação onde foi explorado te ensina algo sobre suas vulnerabilidades. O segredo é extrair essas lições sem ser destruído pelo processo. Depois, observe seus relacionamentos atuais. Existem pessoas que consistentemente te fazem sentir mal sobre si mesmo, que sempre precisam de alguma coisa, que nunca estão disponíveis quando você precisa, que te deixam esgotado depois de cada interação. Essas podem ser relações que precisam ser reavaliadas. Não estou dizendo para cortar todos que já te decepcionaram, mas estou dizendo para olhar com clareza para quem extrai de você mais do que contribui e, finalmente, pratique as novas habilidades. Diga não quando precisar dizer não. Estabeleça limites antes que sejam testados. Desacelere relacionamentos que estão acelerando rápido demais. Confie no seu instinto quando algo parecer errado. Essas habilidades se desenvolvem com a prática. No início, vai parecer desconfortável. Vai parecer que você está sendo rude, frio ou até defensivo demais. Mas, com o tempo, isso se tornará natural. E você descobrirá que os relacionamentos que sobram são muito melhores do que os que você perdeu. Robert Greene encerra suas observações sobre a manipulação com uma nota de esperança. Ele diz que o conhecimento sobre poder não existe para te tornar cínico, existe para te tornar livre. Quando você entende como a manipulação funciona, não precisa mais ter medo dela. Quando conhece as táticas, pode escolher conscientemente como responder. Quando sabe o que te torna vulnerável, pode fortalecer esses pontos. E então, pela primeira vez, você estará no controle, não no controle dos outros, no controle de si mesmo, no controle de quem entra na sua vida e quem fica fora, no controle de quanto você dá e para quem dá.
Esse é o tipo de poder que realmente importa, não o poder de manipular os outros, o poder de não ser manipulado. Você passou tempo demais sendo alvo, tempo demais se perguntando por que essas coisas acontecem com você, tempo demais dando chances para quem não merecia nenhuma, tempo demais acreditando que o amor poderia mudar quem nunca quis mudar. Isso pode mudar agora, não amanhã. Não quando você se sentir pronto, agora. Porque cada dia que você continua sem esse conhecimento, é um dia que você permanece vulnerável. Robert Greene acredita que todos têm a capacidade de se proteger. Todos podem aprender a ver através das táticas. Todos podem construir o centro sólido, que afasta os espertalhões. A questão é, se você vai usar esse conhecimento, começa com entender por que você continua sendo manipulado. E termina, quando você decide que não será mais. A escolha, como sempre, é sua.